Dia 57, Números, capítulo 7 do plano cronológico. Hoje é o dia 57 do nosso plano cronológico, número 7. Este capítulo é grande e ficou conhecido por repetir as ofertas tribo por tribo, dia por dia. Mas essa repetição não está ali por acaso. Ela comunica ordem, igualdade, honra e participação coletiva. Cada tribo é lembrada, cada líder é citado e a consagração do altar acontece com um padrão claro, mensurado e verificável. Neste vídeo, além da leitura bíblica, você encontra palavras-chave em hebraico, termos retirados do texto interlinear, com significado e nota no versículo, para memorizar vocabulário e enxergar a lógica do texto com mais clareza. O que acontece em número 7? Moisés unge e santifica o tabernáculo e o altar. Os príncipes de Israel trazem ofertas para o serviço e para a consagração do altar. Deus estabelece a ordem, um príncipe por dia, cada um apresentando sua oferta. O capítulo termina com um ponto central. Moisés entra na tenda para falar com Deus e ouve a voz vindo de cima do propiciatório, entre os querubins, mostrando que a consagração e a ordem estão conectadas à direção de Deus. Se você está acompanhando o plano, escreva nos comentários: hoje é o dia 57, eu sigo. Números, capítulo 7. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e os ungiu, e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes 1 carro, e cada um deles 1 boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon.
A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado.
E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim como ele falava. Hoje a gente viu que repetição também pode ser mensagem. Em número 7, cada tribo é lembrada, cada líder é contado, e a consagração acontece com ordem, e o capítulo termina com a voz de Deus falando do propiciatório. Se isso te edificou, comenta: hoje é o dia 57, eu sigo. Compartilha com alguém e continua com a gente no próximo dia do plano.